Então vamos ler esse aqui, vamos lá. Olá, assombrados. Bem, antes de começar, preciso ressaltar aqui umas coisas sobre mim para entenderem melhor as coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. É uma moça, tá? Questiono tudo à minha volta e na minha vida. E com isso acabo por observar a linguagem corporal das pessoas e a mentalidade deles. Apesar de que eu sempre tive um dom de saber logo de cara se uma pessoa é de confiança ou não. E muitas vezes consigo ver até o porquê daquela pessoa não ser de confiança. E isso apenas olhando nos olhos dela. Eu posso nem conhecer a pessoa, nem nunca ter trocado um oi sequer. Mas basta 5 ou 10 segundos para olhar nos seus olhos e eu sei qual o seu lado mais sombrio ou, se for positivo, vejo também. E não são coisas da minha cabeça. Já muitas vezes eu alertava as pessoas sobre determinadas pessoas, quem eles eram, e depois de um tempo elas confirmavam aquilo como verdade. Uma vez a minha irmã quis ver até que ponto eu tinha essa sensibilidade, então ela mandou eu ver vários amigos dela dos contatos do WhatsApp. Infelizmente não encontrei nenhum gato. Apenas pelas fotos. E definir cada um o que eu vejo neles. E Ana, eu não conheço nenhum deles, pois ela estava em uns grupos do WhatsApp, e então eu não fazia ideia quem eles eram. E tudo que eu dizia ela confirmava como verdade. Não é paranoia minha. Isso já está muito claro para mim e para quem já me conhece. Acho que isso se deve também ao fato de ser aquariana. Ascendente em Virgem. Eu não sei qual é o meu ascendente. Eu nunca lembro. Não sei. Enfim, mas aquariana. O que me torna tão sensível aos detalhes e questionadora a tudo à minha volta. Às vezes acho que eu poderia dar em uma... Às vezes eu acho que eu poderia... Penélope cantando. Às vezes acho que eu poderia dar em uma boa ser uma boa investigadora, mas aí eu lembro que já fazendo voluntariamente esses exercícios de observação e a minha cabeça não para, imagina se fosse o meu trabalho. Eu comia, tomava banho, fazia tudo, dormia ao mesmo tempo pensando nas coisas que observo. Ia dar é uma louca. Além de que sou muito sensível às energias. Se entrar em um lugar que não tem boas energias, eu sinto na hora. Eu sinto na hora a coisa e digo, não, é hora de eu ficar louca não. Então eu saio e vou embora. Ficar muito tempo em presença de pessoas me deixa muito cansada, esgotada, exatamente porque eu absorvo facilmente as energias. Claro que eu deveria usar proteção, mas quando posso, eu faço banhos de limpezas e uso cristais, pedrinhas também. Me ajudam imenso. Sim, eu sou a mesma pessoa do relato dos cristais e a filha da minha amiga que não saía do meu colo enchendo-me de beijinhos. Dos cristais lá. Legal. Agora vamos ao relato. Até que enfim, poxa, ela que escreveu aqui, até que enfim, poxa. A minha mãe e a irmã dela, que vou chamá-la perdoavelmente de Edith, elas estão em uma a minha mãe e a irmã dela, que vou chamá-la perdoavelmente de Edith, elas estão em uma coisa que muitas pessoas chamariam de seita. Menos elas, claro. Mas há uns anos atrás, a filha da Edith, que é a minha prima, que chamarei de Flor, e a minha irmã, elas, as 4, estavam juntas nessa seita. E pior, quem criou essa seita foi a minha mãe, quando conheceu uma certa igreja. Para quem não conhece, que acho pouco provável, lá se fazem sacrifícios às pessoas. Lá se fazem sacrifícios. As pessoas têm que dar tudo delas para que Deus dê tudo para eles. É tipo toma lá da cá. Praticamente o próprio Deus está se vendendo segundo o que eles fazem lá. Isso ao meu ver, claro. Depois elas saíram da igreja e a minha mãe começou dizendo que Deus tem uma bênção muito grande para ela e para a família dela. E por conta disso, ela tinha que estar sempre em sacrifício para com Deus, para ter a tal bênção. Dizia que Deus fala sempre com ela, sempre orientando o que fazer e o que não fazer.
E para mim, tudo aquilo não passava do ego inflamado da minha mãe. Pois eu acredito com toda a minha certeza, e como a conheço, que tudo que ela faz por Deus é só por causa do dinheiro. Porque Deus falou que ele tem uma bênção grande para ela. E ela costuma ouvir aqueles testemunhos que receberam grandes bênçãos nas suas vidas porque nunca desistiram de Deus e que a fé sempre foi mais alta e tal. E só para deixar bem claro, a fé da minha mãe é do tipo, quanto mais difícil a situação, mais é obra de Deus testando a fé delas. E como eu conheço e conheço bem, inventava vozes de Deus na cabeça dela quando para mim são apenas as vontades e crenças dela. Incentivava dizendo que Deus mandava elas não trabalharem, porque a bênção estava chegando e chegando e chegando, e de tanto chegando que já se passava mais de 8 ou 9 anos desde que ela está nessa fé. E vocês vão se perguntar, tá de brincadeira, ué, e vive de quê? Horas, 8 a 9 anos sem trabalhar, esperando a bênção chegar, é isso? Horas, o marido dela a sustenta, porque ela tem o dom de manipular as pessoas. E para arranjarem comida, eles até hoje vão se alimentando com coisas que tem atrás de supermercados. E essa bênção nunca mais chega. Só para vocês terem uma ideia, ela chegou a dizer que elas não precisam mais se cuidar, pois em um dia que acordarem, irão acordar todas bonitas, com depilação definida, pois elas não se depilavam. Primeiro porque era pecado, e depois porque Deus iria tirar esses pelos delas para sempre com o poder dele. E também um dia iam acordar depiladas, com dentes saudáveis, ou seja, não precisa se cuidar. Chegou a dizer até que Deus falou que um certo dia ele iria buscá-las e levá-las para o inferno, mostrar-lhes o inferno e depois o céu, porque foram as escolhidas, etc e tal. Então se prepararam na noite e quando chegou o tal dia do arrebatamento especial, se despedindo de quem tinham que se despedir e dizendo que estavam prontas para serem levadas. Olha, gente, olha a cabeça como que funciona das pessoas. E quando chegou o dia seguinte, aí que acontece os Jonestown da vida. E quando chegou o dia seguinte, pois supostamente Deus tinha que buscá-las enquanto estivessem dormindo, que nem umas belas adormecidas, não aconteceu nada. Isso tudo é imaginação a mais. Isso tudo é imaginação a mais de tantos vídeos que assistiu no YouTube sobre testemunhos que para mim na maioria é pura balela comercial. Chegou ao ponto até de dizer que Deus mandou cortarem o cabelo todo até ficarem carecas para ficarem puras e para santificação delas, e também um tipo de obra, sacrifício que tinham que fazer, que Deus as iria compensar, sem contar as inúmeras vezes que mandaram tudo o que tinham fora. Inúmeras vezes que mandaram tudo o que tinham fora. Tudo, Ana. Até os documentos cortaram. E o pouco dinheiro que tinham, cortaram também, pois diziam que Deus vai lhes renovar por completo. Mas para isso elas teriam que se desfazer de tudo. E como se deixasse o passado para trás, porque vai haver um novo começo. E por isso se desfizeram até de documento. Por isso que a gente tem que pedir para Deus discernimento, né? Para você saber, né, uma coisa, né? Basta ali pensar um pouco e ver que não é muito coerente, né? Enfim. Bom, ia haver um novo começo. Daí todas essas coisas. Pois nessa altura, a Edith trabalhava cuidando de uma senhora. Sim, ela já podia trabalhar segundo a vontade de Deus, pois ele já permitiu. Mas só a Edith, ninguém mais. Olha só como a minha mãe sabe manipular e fazer escrava das pessoas. Porque não foi ela escolhida para trabalhar. Por que não foi ela escolhida para trabalhar? Foi a irmã dela. Ela não.
Porque ela é esperta e sabe dar volta nas coisas e manipulá-las. Bom, até as minhas coisas, tal como computador, quebraram no meio e uns documentos meus que tinha lá cortaram, pois naquela altura eu fui passar uns dias com eles. Nossa, eu fiquei pé da vida quando soube disso, pois não é a primeira vez que fazem essas coisas. Eu passei tanto, mas tanto, que peguei pelos braços dela e empurrei com força. Eu nunca toquei nela na minha vida, mas aquilo foi longe demais. Se quer se prejudicar na vida, o problema é dela. Agora não venha mexer nas coisas dos outros, que não tem nada a ver com isso. Pois ela achava que mandando as minhas coisas fora, eu estaria me sacrificando também. E com isso iria receber bênção também. Gente, a bênção que eu nunca quis. Eu prefiro dinheiro limpo e honesto do que sujo, que nem essa bênção que pra mim não é bênção. Não é bênção nenhuma. E mesmo se houvesse, estaria a vir muito desonesta e suja, a meu ver. Bem, Ana, não vou contar tudo, até porque se for para contar, ia levar páginas e mais páginas de tudo que elas já fizeram em nome de Deus. Talvez até dá para fazer um filme. E quero deixar bem claro uma coisa: eu não julgo as religiões, eu respeito. Eu posso não concordar, mas respeito a crença de cada um. Bom, agora vamos ao que interessa. A minha prima Flor e eu éramos tão amigas. Nós somos muito diferentes uma da outra, mas nunca discutimos sobre nada, nunca. E nos dávamos super bem. Éramos como se fôssemos irmãs, sei lá. Relembrando que a Flor saiu dessa seita porque eu comecei a fazê-la ver a verdade, que ela, na altura, achava que era apenas fé em Deus e que realmente Deus falava com elas. E de tanto tentar mostrar-lhe a verdade, ela começou a questionar várias coisas que aconteceram com elas e começou a achar que realmente aquilo estava meio doido. Até que enfim ela desistiu da seita e saiu dela. E claramente a Edith me culpou, dizendo que eu sou má influência, que o diabo está me usando para fazer a cabeça dela e aquele papo todo que um religioso usa para defender o que ele acredita. E um dia a Flor estava discutindo com a Edith, que na altura eu morava com a Flor, pois eu tinha me mudado de onde eu morava antes. E ela me deu a cama. E ela deu-me cama até arranjar uma casa para mim. E no meio dessa discussão, que já nem me lembro mais qual foi o assunto, a Edith se virou para mim com ódio dos infernos nos olhos, os olhos brilhando de ódio e aguçados de maldade, e disse algo do gênero, tipo, a culpa é tua, se não fosse tu, ela ainda estaria lá conosco, mas você a tirou do caminho de Deus, e eu tenho tanta raiva de você, e eu vou rezar, vou fazer tudo o que é possível para separar vocês duas e para que nunca mais sejam amigas, que tu nem amiga é. Tirou ela dos caminhos de Deus. Eu não te quero mais amiga da Flor. Relembrando, eu tenho 28 anos. E a Flor já é casada e tem 2 filhos. A Edith ainda se achando no direito de mandar ou controlar alguém? E não é que fez mesmo? Sim, Ana. Depois de umas semanas, eu e a Flor, que nunca discutimos na vida, a gente discutiu por uma coisa tão boba, ao ponto de pegarmos ódio uma da outra e raiva profunda. Discutimos tão feio que nem sei de onde veio aquele ódio todo. Que nem pelo meu ex, que me botou chifres de todas as cores, eu peguei tanta raiva como dela. Eu sempre gostei dela. Aquela doida que eu amava de coração. A gente se dava tão bem. Sempre nos respeitávamos. E bom, do nada a gente se odiava, mas que sei lá, a briga foi tão feia que na hora peguei minhas coisas e fui ocupar outra cama. Não era do meu ex, que o universo me livre disso. Foi a da casa da minha irmã, que está a morar com o namorado dela. Já se passou quase 4 meses desde então e a Flor e eu já estamos melhor.
pois tentei usar os cristais e as pedrinhas, meditação e banhos de limpeza, e tudo já está bem mais calmo. Já nos falamos, vamos à praia fazer seduction para os gatos? Porém, já não é mais como antes. A briga foi tão feia que acho que marcou profundamente cada uma de nós, e não sei se algum dia voltaremos a nos amar, que nem duas lésbicas, mas sem troca-troca. Ai, meu Deus. Ana, te amo, adoro teu jeito de ser, de contar os relatos. Vejo às vezes uns homens te elogiando embaixo dos comentários e fico pensando, que safados. E não é que eles têm razão mesmo? Mateus sabe o que é bom. Ai, meu Deus, gente, que vergonha. Adoro-te, Aninha, no meu coração. Aninha, mandei outros 2 relatos meus que queria muito que contasse. Tá. Tá. Muito obrigada pelo relato. Então, lembra que eu falo que em toda religião existe? Então, aqui está o exemplo de mais uma. Existe, né? Mas aí também é o que eu falo, é a pessoa dentro do local. Cada um tem uma cabeça, gente. Olha para onde vai a cabeça da pessoa. Escuta na igreja uma coisa que também não sei, né? Às vezes não concordo muito com alguma coisa que é, né? Que é dita ou feita lá. Não vou falar o nome da igreja aqui. Ela falou o nome, mas eu não vou falar. Mas é a pessoa... lembra um caso? Tava no YouTube o caso. O policial tava filmando. Eles estavam no posto de gasolina. Era uma família inteira no carro. A gente dá risada pra não chorar, né? E eles queriam pagar a gasolina com papel. Assim, ó. Que nem esse aqui. Um monte de folhinha de papel. Tava escrito 1, 2, não sei, assim. E aí o frentista falou, cara, isso aqui, né? Não pode dar pra pagar. Ele falou, não. Como vocês não aceitam dinheiro? E eles falaram, a gente aceita dinheiro, mas isso aqui não é dinheiro. E eles falavam, é dinheiro sim. E eu falava, não, gente, eu preciso receber pela gasolina que eu acabei de encher teu carro. E eles falavam, não, mas tô pagando. A família inteira no carro. A família, o marido, a mulher, não sei, uma senhorinha atrás ainda. E aí, tanto que foi a discussão que o frentista chamou a polícia. Aí a polícia chegou lá, porque era uma família simples, eles não estavam querendo roubar, assaltar ou enganar alguém. A polícia chegou e falou, meu senhor, me fala o que é isso daqui. Eu falei, é dinheiro? Era uma folha de papel, gente. E aí a polícia falou, isso aqui é dinheiro, vocês querem pagar? Quero, é dinheiro. E aí chegou na senhorinha atrás e falou, senhora, tem dinheiro aí também? Ela abriu a bolsinha e tinha um monte de folhinha de caderno, papelzinho. Falou, aqui ó, tá cheio de dinheiro. E a polícia, tipo, vou fazer o que? Eu vou prender? O que eu vou fazer com você? E eles falavam, tem que pagar, não sei o que, então a gente vai ter que retirar a gasolina do carro de vocês. Eles insistindo. Aí o que aconteceu? Na igreja, o pastor tinha orado e eu não sei se ele tinha ungido aquelas folhas de papel e disse que aquilo se tornaria dinheiro. Uma coisa assim. Mas chegou um ponto que eu acredito que essas pessoas foram hipnotizadas. Elas foram... Sabe hipnose? Quando você faz assim, come essa cebola que isso é uma maçã. Quando você morder essa cebola, você vai acreditar que é uma maçã. E a pessoa come a cebola inteira. Foi feito isso. E aí eles achavam realmente que aquele papel era dinheiro. Não tô criticando as igrejas. É por isso que eu falo, tudo tem a sua exceção. Todas as religiões têm ali sempre uma laranjinha podre no meio, tá? Então acontece de um caso ou outro, né, ter isso. E acaba meio que sujando a religião. Assim como na Umbanda tem aqueles casos maus que acaba sujando o nome da Umbanda, né? Que as pessoas fazem coisa ruim lá no meio. Assim como algumas igrejas evangélicas aí que acaba fazendo coisa que acaba sujando o nome também. Algumas pessoas, são pessoas lá dentro. Teve também o caso daquela pastora que falava que o demônio estava na criança, vocês viram? E ela deixava a criança acorrentada num quarto, tinha só um colchão no chão, sem comida, a criança estava mijada lá e ela falava que estava lá porque era o demônio que estava lá.
A pessoa é louca. A pessoa é louca. Então não importa onde ela vai. Ela podia ir na igreja evangélica, na católica, na Umbanda. Ela é louca. Ela ia dar merda em qualquer canto que ela fosse. Aí uma pessoa dessa arranja ali uma religião e enlouquece na religião dela. É o que acontece lá lembra? Aquelas seitas onde ele dá veneno pra todo mundo. Fala, vamos morrer e acordar no paraíso. E a pessoa entra nessa. Tem outras pessoas que acabam entrando. Por simplicidade, por ignorância, né? Por não conhecer, não saber, por estar vulnerável. Isso é muito feio da parte dos outros, né? Quando é consciente que faz isso. Mas porque tem outro que é louco que puxa, né? Se aproveita disso. E outros que estão bem conscientes do que estão fazendo ali. Que sabe manipular. Como ela mesma disse ali. Então consegue. Então cuidado. Por isso que a gente tem que pedir para Deus discernimento para ver o que é bom e o que é ruim. Eu tenho visto que assim, não tem ali um negócio que fala, não, ali aquela religião é ruim e essa é boa. Não tem isso. Tem você. Você ali, e aí você vê onde você se sente bem, onde as coisas, né? E seja bom você. E tenha discernimento para perceber que uma coisa que está acontecendo ali dentro não é legal. Seja onde for que você estiver. Não é legal. Tá acontecendo uma coisa e não tá sendo legal. Tá? E aí você se afasta. Esteja onde estiver, né? Peça esse discernimento do que é bom e do que é ruim. É muito importante. Inclusive das pessoas. Peça para você falar, essa pessoa vai ser boa na minha vida ou não? Né? A Edith em minha vida. Tá, agora. A Edith em minha vida. Olá, Ana. Meu nome é Fulana. Os demais nomes serão fictícios. Sou do interior de São Paulo, tenho 51 anos e desde bem novinha eu sinto coisas estranhas perto de mim, porém nunca tive medo. Quando eu estava com uns 17 anos, apareceu a primeira Edith na minha vida. Ela era casada com meu irmão. Ela tinha inveja até da própria sombra. Se eu comprasse uma roupa que ela achasse que ficava boa em mim, pronto, já dispersava inveja. A maldade dela era tanta que a minha mãe tinha que ficar vigiando as minhas roupas no varal, porque ela, sem querer, manchava de cândida. Um certo dia, o meu irmão começou a trabalhar à noite e ela morria de medo de dormir sozinha na sua casa. E o meu irmão pediu para que eu dormisse na casa deles. Eu estudava à noite, então quando eu chegava, eu tinha que ir para a casa dela. Com essa situação, ela foi sabendo mais da minha vida e começou a se intrometer. Quando algum amigo me deixava no portão, ela, que já estava espionando, corria lá fora e o convidava para entrar. Conversava como se fosse íntimo da pessoa. Chegava até a se insinuar. Eu já estava ficando incomodada. Até que um dia, um rapaz que tinha um certo interesse em mim ligou e deixou um recado que queria falar comigo pessoalmente. Você acha que ela passou o recado? Lógico que não. Uma semana depois desse fato, eu cheguei da escola e estranhei, pois ela já estava em seu quarto. Não estava me inspecionando como sempre. Eu dormia na sala. Arrumei o sofá e deitei. Quando comecei a dormir, vi a cortina levantar tão alto que passou pela minha cabeça. E quando pensei em levantar, eu senti duas mãos me puxando pelas coxas. Foi tão real que a minha cabeça deslizou pelo travesseiro. Aí vi ao lado do sofá um homem, mas só avistei da cintura para baixo. Ele estava de calça social preta e sapato preto. Pensei em chamar Edith, quando de repente ela passa pelo corredor toda de preto. Olhou para mim e saiu. Esse homem que me puxou passou uma mensagem através do pensamento para que eu tivesse muito cuidado com ela. Alguns minutos depois eu consegui me mexer. Não fiquei com medo, mas sim curiosa com a situação.
No dia seguinte, eu fui comentar com a Edith e ela disse que viu um homem todo de preto em seu quarto e ele olhava para ela com raiva. 3 dias depois desse acontecimento, eu recebi um recado do tal rapaz que havia ligado para mim. Ele queria me dizer que estava gostando de mim, mas que o principal motivo da conversa que ele queria comigo era me alertar da Edith. Ela era de uma religião lá e viu o quanto ele era. Ele viu o quanto essa mulher me invejava e tinha raiva de mim. Infelizmente, não deu tempo para ele me dizer pessoalmente, pois naquela semana ele morreu com um tiro. Ele era um policial e foi pego pelas costas. Um bandido tirou sua vida. Ana, essa Edith me perseguiu por mais 20 anos. Ela fez coisas horrorosas para acabar comigo. Em outra oportunidade, contarei as maldades envolvendo muitas magias negras feitas por ela. Obrigada pela atenção, Deus proteja sua família. Amém. Muito obrigada, um beijo para você. Credo. Então, talvez esse homem aí de preto foi uma entidade que foi te avisar, talvez até que o carinha pediu, uma entidade que o moço, o policial pediu e foi tentar te alertar. Nossa. Meu filho foi arremessado da cama. Oi, Ana, meu nome é Fulana e tenho 39 anos. Moro em Fortaleza, olha lá. Moro em Fortaleza. Fortaleza, Ceará. E tenho muitas histórias cabulosas para contar. Vou começar a contar o relato do que aconteceu logo após meu primeiro casamento. Bom, eu engravidei jovem, aos 20 anos, de um namorado que no futuro se tornou meu marido. Nós casamos quando nosso filho era bebê ainda, com 11 meses apenas, e nos mudamos para um apartamento a um quarteirão da casa de meus pais. O apartamento era bem pequeno e lá morávamos eu, meu marido e meu filho e a babá. Ai, que chique, que delícia. O apartamento não tinha varanda e todas as janelas eram esquadrias de alumínio e vidro, que sempre fechávamos antes de sair, porque caso chovesse, molharia todo o cômodo. Continuando, meu filho era pequeno e um amigo da família nos deu um casal de periquitos australianos de presente. Eu não gosto de passarinho em jaula, mas compramos a gaiola, ninho, comedouro e bebedouro para os bichinhos. Sempre que chegávamos em casa, eu ia lá colocar a comida e checar a água. Vez ou outra, eu colocava a gaiola em um quartinho, abria a portinha e tirava os dois da gaiola para que pudessem sair, pular, voar. Enfim, não sei nada sobre periquitos, mas 2 coisas me eram muito estranhas. A primeira é que eles sempre voltavam para o puleiro. Rapidamente me convenci de que eles precisavam da segurança da gaiola e tudo bem. Desisti da ideia. Segue a vida. A segunda é que, apesar de nada saber sobre passarinhos, eu sabia que eles colocavam muitos ovos e se reproduziam bastante. Não os meus. Bom, como éramos recém-casados, ganhamos muitos presentes de casamento. Entre eles tinha um porta-bilhetes em formato de jarro de flores, bem pequeno. Uma espécie de bibelô, que eu gostava muito e deixava bem visível num aparador ao lado da mesa de jantar. Muitas e muitas vezes cheguei em casa e esse bibelô estava de costas. Eu achava estranho, mas pensava que alguém havia esbarrado, derrubado e colocado de novo no lugar sem reparar que estava errado. Um dia me cansei e fui perguntando a todos se alguém havia mexido no objeto. Mas tanto a babá quanto o marido faziam uma cara estranha, como se não entendessem do que eu estava falando. Meu filho não tinha altura ainda para alcançar o objeto. Enfim, resolvi mudar o jarrinho de lugar e o coloquei sobre a geladeira. Dias depois, lá estava o jarrinho virado de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Eu cresci sabendo que o invisível existia, porém sempre tive medo
e acho que por isso decidi esquecer esses eventos e continuei vivendo minha vida normalmente. Acontece que um belo dia chegamos em casa e eu fui lá na gaiola e a fêmea havia sumido. Perguntei ao meu marido se ele sabia onde estava a passarinha e mais uma vez ele fez uma cara que não sabia do que eu estava falando. Claro que ela estava na gaiola, só que não. Imediatamente procurei as janelas e todas estavam fechadas, inclusive a gaiola que tinha uma porta de guilhotina, só que não havia nenhum rastro da Carmelita, a passarinha. Mais uma vez me convenci de que algo perfeitamente racional havia acontecido, além da minha compreensão, e segue a vida. Meu marido, na época, sou casada pela segunda vez, não acreditava em nada e zombava de mim quando eu dizia que isso era coisa de espírito. Uma bela noite acordei e vi diante de mim uma criança, em pé, encostada na parede em frente à minha cama. Ai, meu Deus, por que tem que aparecer no meio da madrugada, no pé da cama? É o que eu falo, né? Parece de dia. Pra ter relato pra gente contar aqui, né? E dividir com vocês, né? A assombração continua aparecendo. Pra mim, não. Não quero relato pra contar. Enfim, a criança encostada na parede em frente à minha cama. Ela tinha cabelos negros e estava apenas de calcinha. Eu discretamente, a princípio, cutucava meu marido para que ele acordasse e visse a garota antes que ela sumisse. Tudo em vão. Ele parecia morto ao meu lado. Tô falando, esses homens dormem e desmaia em 2 segundos. Não acorda mais. Morre e ressuscita. Eles não dormem, eles morrem e ressuscitam no dia seguinte, né? Tudo em vão. Ele parecia morto ao meu lado, de tão imóvel. Subitamente acordei muito assustada e lá estava o canto vazio e meu marido dormindo serenamente ao meu lado. Mais uma vez me convenci de que havia sido apenas um sonho e segue a vida. Meu filho, desde muito cedo, poucos dias de vida, foi diagnosticado com refluxo gastroesofágico. Vomitava muitas vezes por dia e por isso dormia conosco em nossa cama, porque tínhamos medo que ele tivesse um mal súbito e morresse, claro. Era um quadro realmente preocupante. Ele vomitava até 10 vezes no mesmo dia, do nada. No começo nós ficávamos aflitos, mas depois do primeiro ano já estávamos perfeitamente adaptados. Era tão comum que já existia uma logística na casa. Um balde e um esfregão apostos apenas para isso. Nosso quarto era bem pequeno e eu dormia do lado direito da cama, a uns 50 centímetros do guarda-roupa, que era embutido e ocupava toda a lateral do quarto. Enfim, dormíamos tranquilamente uma noite, meu filho entre nós, quando acordo com um estrondo. Sentei rapidamente na cama para ver, horrorizada, que meu filhinho estava de bruços no chão, ao pé do guarda-roupa, do outro lado do quarto. Gritei na hora e corri para pegar o bebê que, nessa altura do campeonato, eu julgava que estava morto. Entenda, ele estava além do pé da cama. Estava no canto da parede, como se tivesse sido arremessado. Se ele tivesse engatinhando e caído da cama, estaria bem próximo a ela, não? Desde que o bebê nasceu, eu vivia exausta, porque ele também não dormia. Os médicos diziam que a causa provável era o desconforto gástrico. Sendo assim, meu sonho era sempre muito leve e muito pouco reparador também. Meu sono, acho, né? Meu sono era muito leve e bem pouco reparador. Continuando. Gritei e corri para pegar meu bebê, que não chorava. Parecia um boneco mole. Foram os piores momentos da minha vida. Os segundos mais longos também. Meu desespero era tanto que eu chacoalhava a criança em lágrimas, mas logo depois ele abriu os olhinhos como se nada tivesse acontecido. Não contei pipoca? Não contei pipoca. Enrolei a criança num lençol e... não perdeu tempo, acho que é isso. Enrolei a criança num lençol e corri para casa da minha mãe. Nunca mais voltei ao apartamento. Meu filho hoje tem 16 anos e assiste comigo o canal Assombrado. Foi dele a ideia de relatar uma de nossas experiências para vocês.
Qualquer dia desses eu conto o dia que previ a morte da minha vozinha. Abraço enorme. Obrigada. E... o garoto foi arremessado da cama. Ela escutou o estrondo e rapidamente viu que o menino tava lá no... E não acordou, né? Não acordou. Minha mãe conta que quando ela foram batizar, ela tinha dias, eu acho, tava indo de carroça lá, né? Com a criança aqui pra batizar. A carroça cheia de coisa de bebida, não sei o quê. Alguma coisa passou correndo na frente do cavalo. Lá o cavalo se assustou, essa carroça virou e diz que minha mãe voou da carroça e foi parar no pasto lá. Não sei quantos metros. Nossa, mas jogou a criança assim, tava no colo de alguém que... Enfim, ela foi parar no pasto. E aí meu avô, acho que correu atrás lá, meu bisavô, né, avô da minha mãe, pra pegar ela, tava enroladinha, disse que nem acordou. Aí eu falei, será que nem acordou? Ela caiu e já desmaiou mesmo, tava desmaiada. Não sei. Sei que procuraram se tinha alguma mancha, alguma roxo no corpo e tal. Não contaram pra minha avó, pra ela não ficar assustada e tal. Mas também foi arremessar, só que nesse caso acho que foi algo natural, né? O cavalo tropeçou lá e caiu da carroça, mas jogou no meio do pasto. E nada aconteceu também. Então esse garotinho também, que hoje tem 16 anos, assiste o canal, foi arremessado da cama. E a passarinha? Sumiu de vez mesmo? Sumiu? Do nada? Credo, tinha as coisas pesadas. Ainda bem que ela saiu logo do apartamento. Vá saber o que mais ia acontecer, hein? Credo. Credo. Aqui. Terror no hotel de luxo. Oi, Aninha, Matheus e família assombrada. Cá estou eu de novo, o rapaz do relato A Entidade Fofoqueira. Dessa vez não vim contar algo que aconteceu comigo, mas algo que ocorreu com uma amiga em nosso local de trabalho. Por pouco não aconteceu comigo também, porque era para eu estar lá. Pode ler tranquila, pois todos os nomes já estão trocados, até porque se o meu chefe descobre, ele me mata. Como eu disse, o relato ocorreu no lugar onde eu trabalho e felizmente eu tinha me dado folga nesse dia. Irei, a partir de agora, narrar os fatos da mesma forma que me foram descritos. Assombrados. Em uma cidade próxima a uma das maiores metrópoles de nosso país, existe um complexo hoteleiro composto por 3 hotéis. Um de categoria econômica, um mediano e outro de luxo, um apart hotel. Os 3 hotéis ficam um ao lado do outro e possuem os mesmos funcionários. Por exemplo, tem um gerente só para as 3 unidades. Os recepcionistas se revezam entre os hotéis e por aí vai. É uma correria danada, mas a gente aguenta, pois precisamos pagar os nossos boletos, não é mesmo? Era uma fria manhã de domingo quando a recepcionista Bruna, grávida de 4 meses, estava sozinha na recepção do apart hotel. Esse hotel é o mais parado, porque ele é o mais caro. Devido a casamentos que estavam ocorrendo nos sítios da região, os 2 hotéis mais baratos estavam lotados, cheios de famílias do interior e de outros estados. Até mesmo a subgerente Paola estava trabalhando nesse dia devido à alta ocupação. Vou contar um segredo do mundo da hotelaria aqui. Normalmente, nesses grandes hotéis de rede, chefias e gerentes não trabalham aos finais de semana e feriados. Por conta do movimento, todas as atenções estavam voltadas aos 2 hotéis mais econômicos e a paz parecia reinar no apart hotel. Até que em certo momento daquela manhã, um homem que não tinha reserva entrou na recepção e pediu um apartamento que tivesse varanda. Minha amiga Bruna, recepcionista, já não gostou dele naquele primeiro contato. Ela conta que ele olhava para ela com certa malícia e que ele não parecia estar ali por acaso. Essa recepcionista, ela é muito sensível. Ela sentiu algo maligno ali e ficou até arrepiada.
Mas a Bruna é muito simpática e, mesmo se sentindo incomodada, ofereceu o melhor quarto a ele. É um apartamento que fica no 15º andar e possui 2 varandas, além de uma bela vista para a cidade. Apesar de não ter gostado do jeito do rapaz, a Bruna fez um excelente atendimento. Afinal, tratamos todos os hóspedes igualmente, sem distinção de gênero, cor, classe social ou por termos tido uma péssima primeira impressão. O sombrio hóspede, que aqui vou chamar de Wagner, pagou o valor da diária e subiu para o seu apartamento. Pouco menos de 10 minutos que ele estava lá em cima, ligou para a recepção pedindo que a Bruna subisse para levar-lhe alguns snacks do bar. Ela percebeu algo de estranho e inventou que, por ser um apart hotel, não possuíamos serviço de quarto e que os itens deveriam ser adquiridos e retirados diretamente no ponto de venda. Ele então perguntou se ela poderia indicar garotas de programa ou alguma amiga que pudesse lhe fazer favores sexuais. Com toda a paciência do mundo e já acostumada a lidar com esse tipo de pedido dos hóspedes também, Bruna informou que o hotel não presta esse tipo de serviços. Ela continuou a realizar seus afazeres de recepcionista até que Marcelo, um outro hóspede, chegou da rua. Marcelo é o que chamamos de hóspede Como que é isso? Hóspede habitu? Ou seja, um hóspede frequente. Não sei como que fala a palavra. Mas é um hóspede frequente, que sempre se hospeda conosco. Ele cumprimentou a Bruna e subiu para o seu apartamento. Não imaginava os momentos de terror que estava prestes a viver. Ao sair do elevador, no 15º andar, foi surpreendido por Wagner, que brutalmente lhe desferiu um golpe. Desorientado, Marcelo cambaleou até que Wagner o segurou pelo pescoço e disse com uma voz grossa e macabra: "Me desculpe, mas eu vou ter que te matar." Marcelo começou a lutar com Wagner. Em um momento de descuido de seu agressor, Marcelo conseguiu correr e bater a porta do quarto de seu amigo. Ele conseguiu correr e bater na porta do quarto do seu amigo, pedindo socorro. E o Wagner falava: "Eu preciso matar alguém hoje, senão eu vou ter que me matar." Ele afirmava que um demônio estava ordenando a ele que fizesse isso. O amigo de Marcelo, ao sair do quarto e perceber a situação, entrou na luta, mesmo sem entender nada. Outros hóspedes começaram a aparecer e foi aí que Wagner correu, conseguindo trancar-se em seu quarto. Como ali na região existem muitas empresas multinacionais, principalmente automobilísticas, é normal que elas mandem seus funcionários para o apart. Por isso, ele sabia exatamente onde bater para pedir ajuda. Sabia que seu colega estava lá. Coitado, né? Marcelo estava no dia errado, no lugar errado e na hora errada. Marcelo e seu amigo desceram imediatamente para a recepção do hotel e informaram o ocorrido. A subgerente Paola, que estava no hotel ao lado, foi acionada por Bruna e a polícia também. Não demorou muito para que os policiais chegassem e subissem junto com Paola até o quarto de Wagner, com a chave mestra. Para subir até o quarto de Wagner. E com a chave mestra, ela abriu a porta. Surpreendentemente, Wagner estava calmo, como se nada tivesse acontecido, calçando seus sapatos, e ele disse: "Eu falhei na minha missão." Afastando-se dos policiais em direção à varanda. Foi nesse momento que ele saltou. Obviamente, veio a falecer na mesma hora. O hotel fica em frente a um shopping na cidade e ao lado da prefeitura, então é uma região bem movimentada. Vocês podem imaginar o alvoroço, né? Ana, eu fiquei muito chocado com tudo o que aconteceu, mas extremamente aliviado por ele não ter machucado nenhum colega de trabalho meu. Já pensou se ele encontra uma camareira no corredor? Ou se a Bruna sobe para o apartamento para levar os snacks? Ainda bem que ela foi esperta e sentiu, né?
Poderia ter sido com ela, mulher, grávida. O fato é que Wagner, por conta daquela influência maligna, estava decidido a encontrar alguém para eliminar. Penso que o Marcelo, Bruna e os demais funcionários do hotel tiveram um grande livramento, pois poderia ter sido muito pior. Graças a Deus ele não caiu em cima de ninguém também e misteriosamente o corpo não sangrou. Ele caiu em cima de arbustos. Não sei se tem algo a ver, se amorteceu. É por essas e outras que sempre devemos vigiar, orar e agradecer, pois não sabemos com quem podemos esbarrar por aí. Coincidência ou não, na quarta-feira antecedente ao domingo que se desenrolaram os fatos, eu estava fumando atrás do hotel e vi uma linda e enorme mariposa negra pousada sobre uma coluna. Comentei com a minha amiga que estava ali algo que a minha avó dizia sobre essas mariposas, que elas anunciavam a morte. E ainda comentei, eu não sei como nunca ninguém se jogou dessas varandas. Olha, eu só sei que depois dessa, nunca mais eu abro minha boca para falar nada de ruim. Espero que tenham gostado do relato. Essa história foi mais tensa, mas tenho várias outras histórias que ocorreram nos hotéis que já trabalhei. Deixem aqui nos comentários se gostariam que eu mandasse mais histórias assombradas de hotel. Ana, sou muito seu fã. Se teve uma vez que eu senti inveja na vida, foi quando eu li aqui no canal o comentário de uma moça que disse que te encontrou na padaria. Um beijo! Um beijo pra você. Muito obrigada. Gente, foi tenso mesmo. Eu, hein? Aí a gente fica pensando nessas pessoas que saem doidas por aí, né? Fazendo essas maluquices. Será que é influência? O que será que esse cara tava metido? Que falava pra ele fazer isso? Ainda bem que ele não conseguiu. Olha, não. Vou me abster de comentários pra não piorar a situação. Não é? Eu, hein? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Vamos lá, mais relatos. Vamos ver esse daqui, ó. O Missionário do Tempo. Olá, Ana. Meu nome é Fulano e essa história aconteceu comigo na Barra do Garças, no Mato Grosso. Em 2014, eu era consultor na área de produtos químicos e viajava pela região centro-oeste a trabalho. Então, eu conheço um bom pedaço deste país. Numa noite, como de costume, hospedava-me em hotéis e jantava ou lanchava em alguns lugares conhecidos por mim. Num desses que eu fui, numa sorveteria, estava conversando com o dono e a respectiva família. Daí chegou em nossa presença um missionário e sentou-se conosco. De repente, ele puxou conversa comigo e revelou muitos fatos da vida que só a minha família sabe. Um deles foi quando eu morei numa edícula e passei muita necessidade financeira. Assunto que nem lembrava, e ele descreveu com riqueza de detalhes. E um detalhe importante, que eu quase morri no parto. Então ele disse: "Você acredita em mim? Senão eu levanto daqui neste exato momento." E eu disse: "O senhor está correto." Bom, a conversa continuou e ele disse sobre a igreja que frequentava e seu campo missionário pela região do Alto Araguaia, no Mato Grosso. Então impressionei-me com sua companhia e contava histórias e dizia fatos da minha vida. E acho que eu contava histórias para ele, fatos da minha vida onde eu trabalhava como consultor. E no decorrer do assunto, ele me convidou para comer pastel e refrigerante numa pastelaria próxima ali. E acertou um detalhe. Ele disse: "Os donos de lá são os seus amigos, não é?" E eu respondi: "Sim, de longa data."
Aproveitamos aquela turma e curtimos os comes e bebes. Dias depois, fui novamente à sorveteria, perguntando ao dono por aquele missionário. Ué, esse homem, com essas características, nunca veio aqui e a respectiva igreja dele nem existe nessa região. Daí eu perguntei à esposa e ela confirmou, dando a mesma resposta. E assim fico com essa interrogação até hoje. Quem é esse missionário? A ponto de manipular o tempo, o espaço, fatos e as pessoas ao redor de mim? Uai, peraí, deixa eu só retornar aqui. Peraí, uma noite, tava num hotel, jantava. Fui numa sorveteria, estava conversando com o dono e com a família. Aí chegou na nossa presença um missionário, na presença deles. Então esse homem, o dono da sorveteria e tal, também viu o missionário ali. O homem, sei lá. Mas ele disse que nenhum homem foi. E ele também não se lembra dessa conversa? Então será que isso aconteceu em um universo paralelo? É o que eu acho. É o que eu acho. Peraí, minha gente, só um minuto. Só selecionar aqui o relato. Dar mais um beijinho aqui em vocês. Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Portal no espelho. Será que abriu um? A moça que nos conta esse relato mora em Bauru, interior de São Paulo. Ela tem 24 anos e tá fazendo faculdade de Direito. Bom, ela conta aqui que pouquinho tempo atrás ela assistiu um vídeo do Matheus aqui do nosso canal sobre espelhos. E ela decidiu contar aqui pra gente algo que aconteceu com ela há uns 8 ou 9 meses atrás. Então ela conta que um dia estava em casa e leu num livro a respeito dos espelhos. Quase a mesma coisa que o Matheus falou no vídeo aí. Sabe, de abrir portais em espelho? Então, quando você fixa o olhar nos seus olhos, num ponto fixo na sua face, no espelho, e você fica ali por um tempo olhando sem piscar, papapá, você pode abrir um portal. Ela achou isso muito interessante, mas também não especificava que tipo de portal que abriria. Enfim, quando o noivo dela chegou em casa, ela contou isso pra ele e propôs assim, vamos tentar? Mas totalmente na brincadeira, porque ela disse que não acredita nessas coisas. Bom, o noivo dela ficou meio assim, mas sabendo que não ia dar em nada, e ele cedeu aos caprichos dela e topou, vamos tentar. Então eles foram pro corredor da casa dela, para um espelho que tem lá na parede. Então apagaram as luzes do corredor, mas as outras luzes da casa estavam acesas, só ali do corredor que eles apagaram. E fixaram o olhar ali naquele espelho por uns 7 segundos. E quando o noivo dela já estava bem concentrado ali no espelho, ela foi lá e deu um susto nele. E ela saiu rindo. Ela só queria assustar ele mesmo, porque ela disse que ele não gosta muito dessas coisas. Então, safadinha, coitado do seu noivo. Então, tirando muito sarro do noivo dela e morrendo de rir dele, ela foi ligar pra mãe dela pra contar que o noivo dela tinha caído no susto que ela deu e contar o susto que ele levou e tal. Então ela conversou com a mãe dela no telefone e tal. Uns 40 minutos depois, ela foi tomar banho. Mas mesmo só tendo brincado ali com o noivo dela na frente do espelho, ela ficou com um pouco de receio e ela cobriu o espelhinho do banheiro, sabe? Aquele armarinho de espelho. Ela colocou uma toalha lá e cobriu o espelho, porque ela disse que ficou meio com medo, não sabe explicar, mas deu medo, mesmo não acreditando, sabe? Então ela tomou banho, saiu do banho, enrolou a toalha no corpo e foi escovar os dentes. E escovando o dente ali na pia do banheiro, ela baixou para cuspir a pasta. No que ela levantou a cabeça, a toalha tinha caído. A toalha do espelho caiu. Aí ela já ficou meio assim, né? Bom, não tinha vento, nada, mas beleza, normal. Catou a toalha e cobriu de novo o espelho. E continuou escovando os dentes. E em questão de segundos, a toalha, caiu de novo. E ela disse que o coração dela gelou. Ela saiu correndo e gritando pelo noivo dela. Só que ele achou que era outra brincadeira dela para assustá-lo. E ele começou a rir dela também. Só que dessa vez ela estava quase chorando de verdade.
Então ele viu o estado dela e falou, não, vamos lá ver então. E foi lá ver o que tinha acontecido no banheiro. E quando eles chegaram no banheiro, meus amigos, a toalha não estava caída na pia, ela estava assim, caída no chão desta vez, e as portas do armarinho do espelho, do armário da pia do banheiro e o box estavam todas abertas. Aí ela ficou com medo, porque não tinha ninguém lá, além dela e do noivo. E quando ela saiu do banheiro, ela deixou tudo fechado. A porta do armarinho do espelho estava fechada, tanto que a toalha estava lá em cima, caiu e tal. A porta do gabinete da pia, né, o armarinho da pia, estavam fechadas. E principalmente o box. O box é vidro temperado, é pesado pra caramba. E ele estava fechado quando ela saiu de lá. Agora pra você, não é um vento que abre uma porta de box de vidro do banheiro. Nessa, até o noivo dela ficou com medo. E eles ficaram tão assim, né, pensando em uma explicação lógica, que eles ligaram pra polícia. Porque eles falaram, entraram em casa. Alguém mexeu nessas coisas. Não é possível. Então eles chegaram a fazer um boletim de ocorrência, dizendo que havia mais alguém na casa deles. Por mais que ela soubesse que não havia mais ninguém. Não precisa nem dizer que aquela noite ninguém dormiu. Até porque estava chovendo muito também. E qualquer barulhinho da chuva, o que acontecesse, ela achava que era ali dentro. Ela não sabia distinguir o que era barulho natural e eu já estava com medo, né? O que podia ser ali dentro da casa dela. Ela se arrepiava a todo momento. Ela disse que, de verdade, ela se arrependeu de ter feito essa brincadeira na frente do espelho. Na quarta-feira, quando eles levantaram, quando eles acordaram, e ela passou em frente ao espelho no corredor da casa dela, que era o que ela tinha feito a evocação, que ela tinha feito o ritual lá, de ficar olhando pro espelho, esse mesmo espelho estava trincado. Ela disse que não estava assim muito trincado, era um trincado pequeno, mas estava trincado. E ela disse que a hora que ela viu isso, ela perdeu até o sentido das pernas. Amoleceu as pernas até de susto. Então ela ligou novamente pra polícia. Tipo, tem alguém aqui? Eles, sei lá, bateram no espelho, trincou o espelho. E a polícia falou, porque acho que eles perceberam também, né, que não é, ninguém fica assim dentro da casa de outra pessoa, a pessoa dorme, acorda, ainda tem alguém aqui em casa, não. Aí eles falaram, não, deve ser os raios da noite anterior, pode ter trincado o espelho. Ela falou, não foi raio que trincou o espelho, mas a polícia, por outro lado, acho que pensava, né, tem gente que é meio paranoica, que fica ligando aqui pra polícia, achando que é mania de perseguição, então a polícia tentou um discernimento também, né. E aí acho que esse foi o caso. E ela mesma, não tô falando que ela é louca, né? A polícia talvez tenha achado. Mas, assim, ela mesma sabia que não tinha ladrão ou algo assim na casa dela. Era algo mais inexplicável. Bom, acontece que ela e o noivo dela não conseguiram mais ficar nessa casa. Eles não conseguem mais ficar na casa deles. Desde então, eles estão morando com a mãe dela. E ela não consegue mais ficar em ambiente nenhum que tenha espelhos, ou que pelo menos reflita, sabe, um vidro ou alguma coisa assim. Ela diz que nem espelhinho de maquiagem ela tem mais. Ela só usa espelho na casa dela e com alguém do lado. Mas ainda assim é raro. Tanto que ela começou até a frequentar psicólogo, e a psicóloga disse que ela sofreu um trauma. Acho que ela assustou tanto com a situação que ela agora tá com esse trauma, que ela não pode ver espelho em lugar nenhum, nem reflexo. Que mesmo ela não tendo visto nada, não viu um fantasma, não viu nada, isso afetou muito. Acontece que o casamento dela é daqui 2 meses e ela não sabe o que fazer, porque ela não consegue voltar para casa dela. E diz que é muito ruim morar na casa dos pais dela, mas a casa dela e do noivo diz que dá muito medo nela agora. E ela pede ajuda, que se alguém souber alguma coisa para ela fazer, que ela possa perder esse medo e entrar na casa dela novamente, normalmente, ela agradece, porque ela tá perdida. Então, aí entra primeiro a questão não, o lance lá. Vai brincando com o que não deve, né? Tá, você não acredita? Então deixa de lado. Não vai brincar com isso. Porque, como eu disse, as coisas não são brincadeiras. Ou você faz consciente do que pode acontecer, ou você não faz. Não brinca. Brincadeira do copo, brincadeira ouija, brincadeira de evocação, brincadeira de... Pode até ser balela, alguém inventou isso. Mas você tá ali com uma intenção e você tá chamando, você não sabe o que tá ali em volta de você.
que pode ouvir isso e se aproveitar. Bom, ela pede ajuda. O que ela pode fazer? Cara, eu não sei. Eu buscaria ajuda espiritual, eu faria orações, eu buscaria alguém mais espiritualizado que eu para dar uma orada ali na casa, uma exorcizada. E se você tá muito abalada com isso mesmo, psicólogo mesmo, sei lá, né, para ajudar. Ou se não tá dando certo, não sei se você é católica, espírita, protestante, uma ajuda espiritual pode ajudar. Ajuda pode ajudar. Coitada, ela vai casar, não consegue ficar em casa. Tá vendo? Não pode brincar com essas coisas. Não quer dizer que todo mundo que vai fazer isso vai trazer algo de ruim. Às vezes não. Às vezes você tem uma certa proteção, E às vezes ela deu azar de na hora dela tá fazendo isso, já tinha, talvez ela tava com a proteção ali dela, não sei, espiritual, a aura, sei lá, meio enfraquecida e já tinha alguma coisa ali por perto que se aproveitou disso. Ai, meu cabelo. Então eu não sei. Eu sei que não se deve fazer esse tipo de brincadeira, porque não é brincadeira. Ninguém fala que isso é brincadeira. Isso é um método de abertura de portais. Pronto, está escrito. Aí você vai lá, vou abrir um portal de brincadeira. Eu não acredito nisso, mas vou fazer. Aí acontece essas coisas. Aí fica cagado de medo. Não tô criticando a moça que nos conta esse relato, porque ela não é a única a fazer isso. Eu estaria muito propensa. Eu até acho que já fiz isso, sabe? Tipo, Blood Mare, besouro suco, essas coisas. Já fiz isso, mas graças a Deus nunca aconteceu nada. Acho que eu nunca abri um portal, eu acho. Mas, minha querida, fortalecimento espiritual, que é com oração e com força, fé, assim, eu não sei explicar. Busca ajuda espiritual. Vamos ver aqui, o bebê na encruzilhada. Que é isso, gente? O bebê na encruzilhada, o bebê da encruzilhada. Tá, não tem nomes. Essa história foi contada por minha mãe e tenho meu pai como testemunha. Meus pais se casaram nos anos 80, no estado do Pernambuco. Eles moravam em uma casa muito simples, antiga, sem água encanada ou luz elétrica. Os banheiros daquele tempo eram separados da casa. O banheiro, além de separado, era longe da casa. Em uma noite, meu pai disse para minha mãe que iria ao banheiro. Ela rapidamente levantou, pegou seus chinelos e disse que iria com ele, pois ela tinha medo de ficar sozinha naquela casa mal iluminada. Os dois, então, seguiram para o banheiro, ela levando em suas mãos uma lamparina, e ele entrou na casinha e ela ficou segurando a lamparina e puxando algum assunto com meu pai para espantar o medo. De repente, ouviu-se um choro de bebê recém-nascido. Minha mãe começou a olhar em volta para tentar achar de onde poderia vir aquele choro. O choro se aquietou por algum tempo. Depois voltou mais forte e ela tinha a impressão que saía do chão, debaixo dos pés dela. No mesmo instante, ela chamou meu pai e voltou correndo para casa. Meu pai, ao entrar em casa, perguntou: "Você ouviu?" E ela respondeu: "Sim", e veio do chão. Ele, ao perceber que ela estava muito assustada, tentou confortá-la, dizendo: deve ter sido alguém que passou perto da cerca de arbustos. E ela fingiu acreditar naquela versão, para conseguir dormir. Dias depois, ela foi até a casa de meus avós. Então ela perguntou se eles conhecem algum de seus vizinhos e mencionou o acontecido sobre o choro do bebê. Meus avós ficaram assustados e contaram que há muito tempo atrás tinha-se o costume de enterrar os bebês que morriam até 7 dias e sem batismo nas encruzilhadas. Eles justificavam que o cemitério é terra de pecadores. Por isso os anjos deveriam ser enterrados longe deles. Uai, não é o contrário, quando você é pecador que não pode ir para o cemitério porque é uma terra santa? Bom, cada um tem uma crença, né? Enfim, hoje eles moram em São Paulo. A casa que ficava próxima à encruzilhada
E próximo ao cemitério tem muitas histórias. Ninguém morou muito tempo nessa casa devido aos barulhos que se ouviam durante a noite. Espero que gostem do relato. Ixi, tinha criança enterrada lá, é isso? Ai, ai, ai.